Olha aí o que acontece. Luiz Inácio Lula da Silva vai a 45%, ele tinha 44%, oscila positivamente um pontinho. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece em seguida, chegando a 31%, ele tinha 30%. Bolsonaro vem numa alta, né? Bolsonaro vai de 26% para 30% e agora de 30% para 31%. A trajetória é ascendente. O Antônio Lavareda, o cara que cuida do IPESP, explica por que numa análise comentada que ele sempre faz da pesquisa e eu trago para vocês em instantes, acabei de receber também. Bom, na sequência, Ciro Gomes tem 8% das intenções de voto. João Dória, do PSDB, que trava uma briga interna desgramada para permanecer no páreo, vai a 3%. André Janones, um nome do Avante, fenômeno de redes sociais, pontua 2%. Simone Tebet, do MDB, 2% também. Os demais candidatos, Luiz Felipe Dávila, Vera Lúcia, não pontuam, tá? O Zé Maria Emael também não pontua. E aí a gente vai agora ver o que acontece com os brancos e nulos nesse cenário mais cheio, né? Não vou votar em ninguém, não quero votar, ou vou votar em branco ou nulo, vai a 7%, e o número de indecisos aí, 2%. Vamos dar uma olhada agora nos 5 cenários diferentes pesquisados pelo IPESP para o segundo turno. Lula e Bolsonaro, o cenário que está se cristalizando neste momento, falta muito para a eleição, mas porque eles estão abrindo uma mega dianteira dos demais candidatos. Lula tem 54%, Jair Bolsonaro 34%, gente que não quer votar em nenhum dos dois vai anular, vai votar branco, fica em 12%. O ex-presidente Lula, petista, mantém 20 pontos percentuais de distância de Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa IPESP. Vamos dar uma olhada em outro cenário pesquisado pelo Instituto. Cenário Lula-Ciro Gomes, é aquele cenário centro-esquerda e esquerda, né? Ou seja, o eleitor de direita, ele se manifesta aí, ó, não indo aparecer, votando nulo, não votando, não escolhendo ninguém, vai a 25%. Vamos lembrar que no anterior era bem menor. Lula tem 52% e Ciro Gomes 24%. Mais um cenário, segundo turno Lula-Dória, de novo explode ali, ó, branco, nulo, não vota em ninguém, vai a 26%. Lula tem 55%, João Dória, quem pontua pior aí, tem 19%. A soma de quem não quer escolher ninguém, beira os 30%. Vamos dar uma olhada numa disputa Bolsonaro-Ciro Gomes. Ciro Gomes vai a 46% e Bolsonaro 38%. Veja que a distância de Lula para Bolsonaro no segundo turno é de 20 pontos percentuais. A distância de Ciro para Bolsonaro é menor. Branco, nulo, não votaria, não sabe, não respondeu, fica em 16%. Aí vamos dar uma olhada nesse cenário centro-direita-direita, né? Bolsonaro-Dória. Tem um empate técnico, Bolsonaro 39%, João Dória 38%, branco, nulo, não votaria, nenhuma resposta e tal, vai a 23%. Veja como performa melhor o candidato do PSDB com Bolsonaro do que com Lula, né? Com Lula, contra Lula, Dória tinha 19%, contra Bolsonaro vai a 38%, chega num empate técnico com o presidente. Gente, todas as pesquisas oficiais, elas são registradas na Justiça Eleitoral, então você pode acessar. Ela está protocolada lá no site do TSE como BR 05747/2022. O IPESP ouviu 1.000 pessoas entre os dias 18 e 20 de abril. O nível de confiança dessa pesquisa é de 95,5%. A margem de erro, 3,2%. Para mais ou para menos. Vem para cá todo mundo, Nakagawa e Renata Agostini. Naka, claro, eu vou costurar aqui um pouco para a gente falar de um outro tema que aparece na IPESP, que é a economia, Nakagawa, mas vamos começar falando de política, né? Eu trago aqui a leitura comentada, a análise comentada do Antônio Lavareda, né? Que é o cientista político responsável pelo IPESP, né? O que ele diz? A intenção de voto espontânea mostra o avanço da polarização entre os que já mencionam candidatos, ou seja, né,
quando você vai na espontânea. O pesquisador chega para você e pergunta, vou aqui na 3, Edu, pergunta, em quem você quer votar? E aí o eleitor menciona se ele tem um candidato ou não. Isso é a pesquisa espontânea. Nesse, Lula já chega a 38% e Bolsonaro a 28%. E aí o Lavareda explica, a soma de todos os outros nomes vai a 8%. Ciro Gomes tem 4% de intenção de voto espontânea, Sérgio Moro 1%, Dória 1%, Tebet 1%, Janones 1%. E aí segue Antônio Lavareda falando sobre a espontaneidade, que é aquele voto mais cristalizado. O eleitor, a eleição é só em outubro, mas o eleitor agora, em abril, já está dizendo, meu candidato é fulano, eu voto em fulano. Isso é um voto muito cristalizado. E aí diz o Lavareda, ou seja, os dois líderes juntos concentram quase 90% do total de citações. Lula cresceu 2 pontos e Bolsonaro 1 em relação à quinzena anterior. O Lavareda faz pesquisa de 15 em 15 dias. Moro vai saindo do radar do eleitor e os demais se mantiveram com os mesmos números. Renata? Exato. Essa polarização, talvez a gente não aguente mais falar, né, gente, desse termo, mas o fato concreto é que essa opção do eleitor ou por Lula ou por Bolsonaro, ela vai se cristalizando. Então, a Dani agora mostrou ali, ó, Moro está saindo do radar, esses outros nomes ali da chamada terceira via, né, avançam um pouquinho, fazem uma oscilação, muitas vezes dentro da margem de erro. Ciro Gomes, depois da saída de Moro, deu uma pequena oscilada para cima e estacionou nesses 8%. 8% que não era algo que ele não tinha antes, ele chegou a pontuar lá atrás, deu uma caidinha para 6%. Então, assim, tá tudo dentro do script. Por isso que quando a gente olha ali para o andar de cima e para como está o comportamento da disputa entre Lula e Bolsonaro, é de fato o que interessa nesse momento, a não ser que haja aí um fato inesperado nesse meio do caminho, nos próximos meses, que faça uma mexida de fato. Mas a atenção toda é voltada mesmo ao desempenho de Lula e Bolsonaro. E é por isso, Dani, que eu queria chamar a atenção para aquela tela de probabilidade de voto. Por quê? A gente tem ainda aqui uma confirmação de uma melhora, não só da perspectiva da população sobre alguns temas importantes para o governo, o NACA já vai detalhar a questão da economia, mas a gente ainda vê que a desaprovação do governo, ela está alta e o percentual de quem diz que não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro, ele também é bastante elevado. Quando a gente olha essa cartela, atentando ali para Lula e Bolsonaro, quem diz que não votaria de jeito nenhum em Lula, 42%. Quando a gente olha para Bolsonaro, 61%. E aí o lado positivo, o copo meio cheio. Quem diz que, olha, com certeza votaria em Lula, 44, mais 12 que diz que poderia voltar. A gente tem aí 56. E no caso de Bolsonaro, esse patamar ele é menor, gente. 30% diz que com certeza votaria, mais 7% não poderia votar. Então você tem ali uma vantagem que vem se manifestando em relação a Lula e que Bolsonaro ainda não conseguiu mexer, ainda que ele tenha melhorado alguns indicadores e reduzido essa distância. A gente pegar duas pesquisas para trás, né, Dani, essa distância entre Bolsonaro e Lula, ela era maior, chegava ali a 18 pontos, agora ela reduziu para 14, se eu não estou enganada, acho que é isso. Já eu checo. Vamos falar um pouquinho sobre rejeição, sim. Olha só, né? O Lavareda traz aqui a análise. Ele diz o placar da rejeição explica as diferenças no segundo turno. Essa diferença de 20 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Ele diz, né, Lavareda, abre aspas, aqui Bolsonaro está estável, segue muito à frente. Acima de 60% diz não voto em Bolsonaro de jeito nenhum. E aí eu linko com o assunto que a gente estava falando antes, que é qual é o tamanho do risco que o presidente assume neste momento com desemprego alto, inflação alta, dólar voltando a subir, sinalização dos Estados Unidos que vai manter a escalada de juros, o que faz com que os investidores busquem o dólar, busquem a América para poder investir, tira dinheiro de outros países. O que ganha o presidente falando para essa base radical com as indicações de instabilidade econômica? Porque, gente, o grande problema de você causar um tufão institucional é o day after. É o day after, quando tem a reação do mercado, quando tem a reação de países aliados ou não. Tudo isso entra na conta. Qual é a vantagem de se fazer isso nesse momento com Bolsonaro, de novo, liderando no quesito rejeição, 61%. E tem aqui um traço importante no que fala o Lavareda, a rejeição do Dória voltou a cair 2 pontos, 55%. Eu falei com o Lula Guimarães, que toca a campanha de Dória, e ele falou, olha, numa análise bem criteriosa,
casa. Veja, a rejeição ao Dória, ela é pessoal. Acho ele antipático, não gosto da calça apertada, acho ele traiu os aliados. Ela não é uma rejeição ao trabalho. Ninguém pode dizer que o cara não trabalha, que ele não é um cara de realizações, né? Essa é uma rejeição mais fácil de se derrubar. E tá aí, caiu 2 pontos, segundo a pesquisa IPESP. Ciro continua no patamar, Lula perdeu 1 ponto de rejeição. Pergunto de novo, a quem interessa, num momento em que a percepção sobre o noticiário negativo envolvendo o presidente vinha caindo, né? Voltar a botar Bolsonaro como o agente de desestabilização institucional. A diferença da rejeição Bolsonaro-Lula de 19 pontos é praticamente a mesma do cenário de segundo turno entre os dois, observa Lavareda, já que essa é de 20% no segundo turno. E aí, Naka, vem aqui para você. Eu deixo a pergunta que eu fiz agora a quem interessa com esse dado, né? A percepção de que a economia está no rumo certo melhorou um pouquinho. 2 pontos, foi a 31, mas a de que ela está no rumo errado segue altíssima, 62%, Nakagawa. É interessante porque esses números mostram uma coisa meio comportamental que existe na economia, porque vamos lembrar, a economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. E a percepção sobre melhora e piora da economia pode ter 2 raízes. Pode ser um fator próprio, individual, ou do seu grupo ali, da sua coletividade, ou algo maior, muito maior, por exemplo, relativo à nação ou aos governantes. Os números mostram melhora de percepção sobre endividamento, emprego. Dívida e emprego podem ter relação direta com a percepção individual, o meu esforço, o que eu tenho feito. E esse dado sobre a economia brasileira, se está ou não no caminho certo, mostra muito que, apesar dessa percepção de alguma melhora em dívida, em emprego e até na inflação, uma melhora marginal, há a percepção de que os governantes, no caso o governo Jair Bolsonaro, continua não fazendo certo na economia. Então, talvez essa percepção de melhora da economia tenha um caráter muito mais da primeira pessoa. O fato é que os grandes indicadores econômicos, como emprego e atividade, têm sido melhores do que o esperado há 2, 3, 4 meses. E o ano deve terminar com uma cara econômica, pelo menos até ontem, à tarde, melhor do que se esperava. E essa pesquisa mostra que as pessoas já começam a perceber isso, mas não necessariamente estão atribuindo ao presidente Bolsonaro ou à equipe econômica. Agora eu vou explorar a minha dupla dinâmica e eu quero ouvir a Renata sobre esse assunto, sobre a inflação, né? Quando você pega a questão da inflação, quase 95%, ou seja, basicamente todo mundo diz que ou o preço aumentou ou eles aumentaram muito. A sensação de que a vida está cara, ela é disseminada. E aí, Nakagawa, de novo, esse movimento de alta de juros lá fora, a continuidade da guerra da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin está fazendo de tudo para pegar um pedaço da Ucrânia, ali o leste da Ucrânia, bombardeando de maneira inclemente Mariupol, fazendo com que tenha novas sanções, hoje teve mais sanção anunciada, enfim, tudo isso leva a um movimento de contração da economia no mundo. O Brasil não fica fora. Eu começo com Renata. Renata, o que dá para a gente chamar? Lembrando aí, Renata une as 2 pontas, economia e política, é economia estúpido, né? Uma frase que um assessor de Bill Clinton cunhou falando, meu amigo, a eleição tem muito a ver com o bolso. O que esse dado diz para a gente, Rê? 95% das pessoas dizem que ou o preço aumentou ou ele aumentou muito. As pessoas estão indo no mercado, né? Estão fazendo as contas. É uma coisa que ninguém escapa. Todo mundo tem essa sensação porque, de fato, a inflação está aumentando. E aí, para unir as 2 pontas, a economia ela é sempre uma peça-chave de qualquer eleição. Ponto. Dito isso, todo mundo que vai concorrer à reeleição ou todo mundo que está de olho em tentar tirar esse espaço está olhando ali os dados de desemprego, está olhando como a economia está crescendo. E é interessante que o que se fala nesse momento dentro do governo ou fora é a inflação, porque é o dado que está mais presente na vida das pessoas. Então, assim, a gente continua com desemprego altíssimo. Esse é um problema. Mas todo o drive do governo já há bastante tempo na eleição a inflação vai estar controlada. E eles, até poucos meses, achavam que
Eles teriam isso. Quando eu perguntava, tá, mas vocês não estão preocupados aí? Porque esse ano talvez a economia patine, como é que fica o desemprego? Não, a gente precisa da inflação no lugar até outubro. As conversas que eles tinham, tanto com o núcleo político, com os assessores econômicos, e às vezes até ali, né, tentando pescar alguma coisa do Banco Central, Naca, eu achei muito interessante, tentando pescar algumas avaliações do presidente do Banco Central, Campos Neto, vocês entregam a inflação no lugar? E eles achavam que daria. Por quê, né, Naca? Até o Banco Central achou que a coisa ia ser mais fácil, mas a inflação está persistente no mundo inteiro e um desafio enorme para o Brasil. Então já se sabe que essa batalha ela não vai estar vencida quando chegar ali a hora de se confirmar o voto. Todo o debate político é o que fazer para amenizar essa situação até lá. E aí a linha que tem seguido, Dani, que eu acho interessantíssima conforme eles vão enxergando que não tem bala de prata, porque também tem coisas que fogem ao controle da autoridade monetária aqui ou do governo aqui, vai se criando estratégias para mostrar que o governo está ativo. Então, o presidente Jair Bolsonaro muda a Petrobras ou ele precipita um debate no Congresso para mostrar à população que ele está preocupado com essa questão. No mínimo, dar uma impressão e uma sensação para o eleitorado de que o governo não está parado. Naca, quer fazer mais uma consideração? Eu acho que essa situação que a gente vive ao longo das últimas horas pode afetar diretamente, por exemplo, no dólar, o que piora a expectativa para a inflação futura. Então, afetaria a próxima tela dessa pesquisa que a gente tem aqui. Melhorou a sensação sobre a inflação futura, caiu de 79 para 63 o percentual de pessoas, de brasileiros ouvidos, que acham que a inflação vai aumentar muito. Então, sobre a inflação futura, essa percepção pode piorar com o dólar alto. E outra coisa, a confusão aqui dentro pode jogar água no chope, por exemplo, da agenda de leilões que o governo pretende realizar. Se há confusão institucional, o estrangeiro é muito cauteloso, ele não entra num país bagunçado assim. Então, não tem segredo essa história. Então, se tem confusão no restaurante, eu não vou lá almoçar. E é isso que acontece com os países.